Graça e paz, amados irmãos. Hoje, com a graça do Senhor, nós falaremos sobre o Salmo 24, esse salmo que acabamos de cantar. Depois eu vou pedir para o irmão André colocar novamente, quando nós encerrarmos a mensagem, para que nós cantemos entendendo o que o salmo, o que Davi quis dizer por meio desse salmo e o que o Senhor quis passar a nós por meio desse salmo. Então abram comigo as Bíblias, irmãos, no Salmo 24. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, a Ti rogamos, meu Deus, por Tuas muitas misericórdias, Pai, que abra os nossos corações e o nosso entendimento para compreendermos a Tua santa palavra. Ó Senhor, que ela venha transformar nossas vidas e que nós possamos nos ver, meu Deus, diante da Tua palavra, ver a nossa condição miserável de pecadores, meu Pai, mas ver a grandeza, a magnitude, a majestade da Tua pessoa, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, o nosso Rei da Glória. Louvamos a Ti, meu Pai, por tão grande salvação e por tão grande palavra que nos exorta dia após dia e nos guia, por meio do Teu Santo Espírito, aos Teus pés, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, quebranta-nos e renda-nos a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome te peço, Pai. Amém. Então, amados, como nós já sabemos, o livro de Salmos, para o povo de Israel, era o inário. Então, eles usavam os livros, os salmos contidos nesse livro, para cantarem, entoarem louvores ao Deus de Israel. E o Salmo 24, ele acaba sendo o quê? Mais um desses hinos. Um hino dentre vários outros hinos, nesse santo inário de Israel. Alguns dizem, como Matthew Henry, que esse salmo pode ter sido composto para celebrar o quê? A chegada da Arca da Aliança na cidade de Davi. Então, como os irmãos devem saber, devem lembrar, abram comigo em 1 Crônicas para a gente acompanhar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Aqui vai relatar, irmãos, Davi trazendo a Arca da Aliança que estava na casa de Obed-Edom. A arca, ela saiu do povo de Israel quando na época de Eli, foram guerrear contra os filisteus, e os filhos de Eli, aqueles homens perversos, pegaram a arca e levaram na batalha, justamente para que o fato da arca estar presente faria com que eles ganhassem a batalha. Eles fizeram da arca do Senhor, que era a presença da glória de Deus, o quê? Um objeto de idolatria, um objeto de superstição, como se a arca presente fosse resolver o problema deles, e não.
Então, depois desse momento, quando a arca sai de Israel, ela já não volta mais. Ela volta, mas já para casa de... Ela vai para casa de uma pessoa, depois de um tempo ela vai para casa de Obed-edom. Não vou lembrar qual era a pessoa que ela vai, mas ela vai para casa de Obed-edom e lá fica durante vários anos. Davi vai então e recolhe. Ele consegue trazer a arca de volta para a casa de Davi. E aí nós vemos em 1 Crônicas... Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 25, diz: foram Davi os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. 27. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. 16:1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. Então, deduz-se que Davi tenha composto o Salmo 24 para esse momento, para cantar justamente nesse momento, quando a arca está sendo trazida de volta, aonde? A casa de Davi. Está sendo trazido de volta ao templo, que não era o templo ali, ainda era uma espécie de tabernáculo, ainda o templo seria construído ainda. E o que sabemos é que esse salmo ele foi realmente composto por Davi, para ser o quê? Cantado. E hoje nós veremos o quê? Que por meio da inspiração divina, ele aponta para quem? Para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o título da nossa mensagem hoje é A Ida do Rei da Glória. E se vocês pegarem o título do capítulo do Salmo 24, vocês vão ver na Bíblia que está escrito A Vinda do Rei da Glória. Mas o tema da mensagem é A Ida do Rei da Glória. E nós vamos entender um pouquinho o porquê da ida e não a vinda. Então nós vamos perceber o que, irmãos? No Salmo 24 nós temos 3 momentos. Ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, versículo 1 e 2, que vai falar sobre o que? O Deus Criador. A segunda parte nós temos o versículo 3 ao 6, falando do Deus Redentor. E a última parte, a terceira, nós temos do versículo 7 ao 10, falando sobre o Deus da Glória. Amém? Então vamos começar pelo começo. Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então aqui, irmãos, nós temos o que? A introdução do Salmo 24. O Salmo 24 começa falando sobre o que? Sobre o Senhor como um Deus Criador, supremo, soberano sobre todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Ele é proprietário, Ele é dono, Ele é Senhor de tudo. Isso é muito importante nós entendermos. É muito importante nós entendermos essa concepção de que Deus é o Criador de todas as coisas e com isso Ele é o dono e o proprietário de tudo. Isso é fundamental, porque aí nós vamos entender o quê? Que nós não somos de maneira alguma autônomos, que nós não somos independentes de forma alguma, nós somos o quê?
totalmente dependentes daquele que nos criou. Ele criou a nós e a tudo que está à nossa volta. Então, por que nós, seres humanos, nós ainda temos a capacidade de querermos nos orgulhar de alguma coisa? De querermos ostentar alguma coisa, de acharmos que nós temos alguma coisa, se tudo pertence a Ele? É tudo dele. A nossa vida, o fôlego de ar que nós temos, que respiramos, a água, os alimentos, tudo é dele. Os nossos filhos que nasceram, os que estão para nascer, são dele. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. E aí vai trazer para nós, isso traz a nós o quê? Um senso de responsabilidade. E não só um senso de responsabilidade, como um peso sobre nós. Mostrando o quê? Que se nós hoje estamos vivos, é porque nós estamos fazendo uso dos recursos de Deus. E você está tributando a Ele louvor e glória e adoração? É interessante quando os salmos falam de tributarmos ao Senhor glória, honra, louvor, adoração. Por que tributar? Porque é um tributo, é um imposto. Você está pagando o imposto pela sua vida? É interessante a gente perceber isso. Nada pertence a você. Se nada pertence a você, você está usando e usufruindo aquilo que é de Deus. Então, quão importante é nós entendermos que Deus é o Criador de todas as coisas. E aí nós vamos entender que nós estamos com a dívida cada vez maior diante dEle. Ainda que nós não pecássemos em momento algum, nós teríamos uma dívida muito grande com Ele. Porque nós estamos nos utilizando dos recursos dEle. Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é soberano. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E nós estamos nos utilizando dos recursos de Deus. E pior, para a nossa satisfação, para o nosso prazer, e não para a honra e glória dEle. Então o pecado, a base do pecado está justamente nisso. No que? A soberania, a grandeza, a majestade de Deus e a nossa insignificância. E nós nessa insignificância fazemos uso de todos os recursos de Deus para o nosso belo prazer. Isso é pecado. Isso é afronta contra o Senhor. Isso é rebelião contra Ele. Porque nós devemos usar os recursos que Ele nos deu para quem? Para a honra e glória dEle. Então é muito importante nós vermos isso, irmãos. Em primeiro livro de Crônicas 29, se vocês já estão com ele aberto aí, não sei. 1 Crônicas 29, versículo 11, diz: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. 1 Crônicas 29, 12. Riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, se nós hoje temos saúde, força, ânimo, é porque Ele nos concede. E o que você está fazendo com isso? Está jogando fora? Utilizando para você mesmo? Para o seu próprio bem? Então, irmãos, o Senhor Deus, Ele é digno por ser o Criador. Só pelo fato dele ser Criador, nós já estamos em dívida com Ele. As obras da criação vão nos revelar, irmãos, o excelso poder que Deus tem. Em Apocalipse 4:11 é dito que tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber o quê? A glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus é digno só e unicamente por ele ser Criador. Ele já é digno de toda a honra, glória e louvor da nossa parte. Quanto mais ao adentrarmos ao conceito de que Ele é o nosso Redentor. Imagina a situação. Nós temos falado muito nos estudos do domingo de manhã sobre os 10 mandamentos, sobre o fato de sermos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, duas vezes responsáveis.
diante dos mandamentos de Deus. Porque uma responsabilidade nós temos por sermos criaturas, e a segunda por termos sido redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então aqui nós estamos vendo só o fato de sermos criaturas. Deus é digno de toda honra, glória, louvor, poder. Por quê? Porque Ele é Criador. Só por isso. Mais nada. E aí toda a criação, irmãos, é resultante do quê? Da vontade dEle. Tudo foi criado por meio dEle. E tudo foi criado para quem? Para Ele. É o que nós vamos ver em Colossenses 1, 15 e 17, que diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo existe. Tudo é sustentado nele, em Cristo. Tudo existe por causa dele. Tudo foi feito para Ele, para a honra e a glória dele. Então, irmãos, esse salmo começa com uma introdução grandiosa, mostrando o quê? Quem é o Senhor? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então a grandeza e a majestade e a soberania do nosso Deus, ela é revelada por meio do quê? Da criação. Então o início do salmo, irmãos, exalta o Senhor nosso Deus como quem? Como Criador, o dono, o proprietário de tudo e de todos. Ele é Senhor de tudo e de todos, queira você ou não. Então nós vemos muito facilmente hoje apelos evangelicalistas dizendo: aceite o Senhor Jesus como teu Senhor. Não precisa aceitar o Senhor como seu Senhor, Ele já é seu Senhor. Só reconheça isso. Ele já é seu Senhor. Ele é seu dono, ele tem você como sua propriedade. Você foi feito pelas mãos dele. Ele já é seu Senhor. Renda-se e dobre o joelho diante dele. Esse é o assunto. Não é aceite ele como seu Senhor. Ele já é seu Senhor. Reconheça, dobre seu joelho, arrependa-se diante dele. É esse o ponto, irmãos. E aí nós vamos entrar no segundo momento do Salmo 24. Que diz, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, irmãos, ao final dessa magnífica introdução, mostrando quem é o Senhor, surge o quê? Surgem duas perguntas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí eu pergunto, de quem o salmista está falando? Para quem o salmista está perguntando? E aí nós vamos ver o seguinte, em Hebreus 12, 22, diz: mas tendes chegado ao monte Sião. Então o salmista está falando do quê? Primeiro ponto, quando ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? De que monte ele está falando? Está falando do monte Sião. Por que o monte Sião? Porque lá é onde está a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então aqui nós estamos falando não de um lugar físico, mas de um lugar celestial. Um lugar inacessível, um lugar inatingível. Não dá para você acessar. Então em Hebreus 12, 22 diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos. Então o que nós vemos nesse lugar, nesse santo monte, na cidade celestial, na Jerusalém celestial? Deus está lá.
A glória dele está lá, a santidade dele está lá. Deus, o juiz de todos. Nós vamos entender um pouquinho melhor no final o que está dito aqui em Hebreus 12, quando ele diz: mas tendes chegado. Percebam, ele está tratando como se nós já tivéssemos chegado nesse monte, de onde o salmista está perguntando: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É desse lugar que ele está falando, o lugar santo, o lugar habitado pelo Deus 3 vezes santo, um lugar habitado pelo Deus que é juiz de todos. Quem pode arriscar-se, ir a esse lugar e encontrar-se com a santidade impressionante do nosso Senhor Deus? Quem pode suportar essa santidade? Quem pode suportar o juízo desse Deus? Essa é a pergunta do salmista. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem há de não só chegar lá, mas ficar lá, permanecer lá, estar em comunhão com Deus lá? Nós sabemos que nós, como pecadores, diante da glória de Deus, nós somos o quê? Fulminados. Então a pergunta é: quem pode chegar à morada do Deus vivo? Quem pode, por conta própria, por motivação própria, chegar ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial? Quem pode permanecer nesse santíssimo lugar? Na presença do Deus que é juiz de todos. Quem? Essa é a pergunta. E aí nós vamos perceber o seguinte, irmãos: quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos daquele paraíso onde eles moravam, onde eles viviam, e onde eles foram, quando criados, inseridos para cuidarem daquele jardim. Em Gênesis 3:24 diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, naquela condição de miséria que Adão e Eva conquistaram por meio da sua desobediência, eles não podiam mais permanecer na presença de quem? Do Deus 3 vezes santo. E dentre os seus descendentes, que somos nós, não há ninguém que possa estar na presença santíssima do Senhor Deus, muito menos de estarmos na sua morada celestial. Percebe, irmãos, que o céu é destinado a quem? A quem é santo. O céu é destinado a quem? A quem é perfeito. Como o nosso amado irmão Ricardo abriu o culto hoje. Perfeição é exigida de nós. Não é exigido nada menos do que perfeição. Por quê? Porque para você ter uma comunhão com um Deus que é perfeito, você precisa ser o quê? Perfeito. Não é isso? Nós não fazemos isso. Eu só gosto de pessoas que se relacionam comigo e têm afinidades semelhantes a mim. Com essas eu faço amizade, com outras não. Agora imagina o Senhor Deus. Qual é a principal afinidade que Ele tem? A pureza, a santidade, a perfeição. Então esse é o pré-requisito básico. Para quê? Para que se tenha comunhão com Deus. Então a volta pergunta: quem então subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Se todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Não é isso que está em Romanos 3:23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há ser humano, irmãos, que preencha esses requisitos mínimos para estar na presença de Deus? Quais requisitos? Versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Alguém conseguiu se identificar aqui? Quem aqui é limpo de mãos? Que com suas mãos nunca cometeu pecado nenhum.
Quem aqui é puro de coração, que com o seu coração, com o meditar do seu coração, nunca cometeu um pecado, sempre manteve-se puro? Quem aqui não entrega a sua alma à falsidade, nunca entregou a sua alma à falsidade? É bem provável que o Senhor dissesse assim, ó, de uns 5 minutos para cá, quem nunca entregou a sua alma à falsidade? Ou quem mantém puro o seu coração de 5 minutos para cá, não precisa ser muito longe. Quem? Quem não jura dolosamente? O juramento na época da palavra do Senhor, na época de Israel, era algo sagrado. O juramento era considerado algo sagrado. Quando se jurava, jurava-se por alguém maior do que você. E esse alguém costumava ser Deus. Jurar dolosamente é jurar com falsidade, jurar com engano, jurar com dano. Então percebam, irmãos, um versículo só coloca todos nós na condição do quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que a gente pode pegar um trecho um pouquinho maior. Vamos voltar comigo no Salmo 15. O Salmo 15, ele é todinho dedicado a nós vermos quem nós somos e vermos o que nós precisaríamos ser para nos tornarmos cidadãos dos céus. Salmo 15 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha que interessante. O Salmo 15, ele começa com essa pergunta. Ele começa com aquele questionamento. O questionamento que nós vemos no Salmo 24, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O Salmo 15 já começa perguntando: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí do versículo 2 em diante a gente vai ver: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria. Injúria é calúnia, difamação contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo. O réprobo é a pessoa que demonstra malvadeza, perversidade, malignidade. Então, o 4, o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, ou seja, é aquela pessoa que olha o pecado e reprova ele, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Lá atrás nós vimos que aquele que jura, que não jura no caso, né? Olha lá, é aquele que não jura dolosamente. Aqui está falando aquele que jura, mesmo que aquele juramento venha trazer a ele o quê? Prejuízo. O que não empresta o seu dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, quem desse modo procede estará onde? No monte do Senhor. Permanecerá no seu santo lugar. Essas são as características de quem é um cidadão, de onde? Dos céus. De quem tem o direito de subir ao monte do Senhor. De quem tem direito de permanecer no seu santo lugar. Agora, além disso, você se vê como alguém que tem direito de estar, de permanecer no santo lugar, em comunhão com Deus 3 vezes santo? Lendo o Salmo 24 e o Salmo 15, você conseguiu se ver como alguém que merece estar ou subir ao monte do Senhor? Irmãos, se formos sinceros conosco mesmo, em tais condições, quem pode subir ao monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar? Quem?
não há quem possa. Não há quem possa subir ao monte do Senhor. Não há quem possa obter do Senhor a bênção, que diz no versículo 5. E não há quem possa obter a justiça do Deus da sua salvação, como diz no versículo 5. Por quê? Porque quem cumprir o versículo 4 está dizendo: este obterá, no versículo 5, do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então é essa pessoa que pode subir, acessar a morada de Deus e permanecer em comunhão com Ele. É esse que obterá do Senhor a bênção. É esse que obterá do Senhor o quê? Justiça do Deus da sua salvação. Percebem? E então, quem daqui, por conta própria, pode subir ao monte do Senhor e permanecer lá em comunhão com Ele? Quem? Voltemos ao Salmo 5. Vamos ver o Salmo 5. Um pedacinho do Salmo 5. Salmo 5, versículo 4 diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Entendamos, o que é iniquidade? É o pecado, é a transgressão da lei de Deus. Quem você é? Quem que nós somos, irmãos? Nós somos aquela pessoa boa que merece subir o monte do Senhor por conta própria e permanecer no seu santo lugar? Ou nós somos essa pessoa aqui, que pratica iniquidade, que peca, que vai contra as leis de Deus, e que vai contra as leis de Deus muitas vezes por vontade própria, porque quer, porque é rebelde, porque se rebela, é revoltado contra Deus e contra as suas leis. Se você é esse iníquo, olha só o que acontece. Deus não se agrada com a iniquidade. O castigo, e contigo, com Deus, não subsiste o mal. O mal não permanece na presença dele. Então aquele assunto de que Deus ama o pecador, só que ele odeia o pecado, é mentira. Porque no versículo 5 diz: os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Em outra versão, aborreces diz: tu odeias a todos os que praticam a iniquidade. Deus não suporta o pecado, e Deus não suporta o pecador. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Quem de nós pode se arrogar, chegar, subir ao monte do Senhor? Quem de nós pode achar que tem a capacidade de permanecer no seu santo lugar? Essa é a pergunta, irmãos. A gente leu o Salmo 15, fazendo as mesmas perguntas. Agora pega o Salmo 14. E nós vamos ver quem nós somos. O Salmo 14 começa dizendo, não vamos pegar do começo, vou pegar o versículo 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quem nós somos? Nós estamos incluídos onde? Aqui. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há exceção. Todos estamos inclusos nessa condição. Qual? De pecadores, de iníquos. Nós todos estamos debaixo do quê? Da
ira, do ódio de Deus, porque Ele é santo, Ele não pode suportar a iniquidade, Ele não pode suportar o pecado. De modo nenhum podemos nós, por conta própria, mantermos comunhão com Ele. Não dá, é impossível. Essa é a verdadeira geração dos homens. Nós estamos em quem? Em Adão. E não há em Adão quem busca Deus. Por quê? Porque todos, à semelhança de Adão, estão fugindo da presença do Senhor. E estão o quê? Costurando folhas de figueira. Para quê? Para cobrir a sujidade da sua pecaminosidade. Todos estamos como? Fugindo de Deus. E tentando arrumar artifícios para esconder as nossas vergonhas do Deus justo e santo. Então, no versículo 6 do nosso capítulo 24, do nosso Salmo 24, nós temos: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tal o quê? É só você falar que é pecador, já começa aí, ó. Então, versículo 6: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tal o quê? Tal o quê? Está falando tal é aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a Deus, a geração de santos, a geração de perfeitos, a geração dos que realmente buscam a Deus. Mas nós acabamos de ver no Salmo 14, não há quem busque a Deus. Mas aqui está falando do quê? De uma geração daqueles que buscam a Deus, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Que geração é essa? Que geração é essa? Se o apóstolo Paulo, em Romanos 3,10, abram comigo, Romanos 3, versículo 10, ele diz: o apóstolo diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esses somos nós. Então, de que geração o Salmo está dizendo? A geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem busca? Se nós vemos no Salmo 14 dizendo que não há quem busque a Deus, nós vamos ver no Salmo 53, que vai falar a mesma coisa. Agora nós vamos ver aqui em Romanos 3, dizendo a mesma coisa. Dentre os filhos dos homens não há quem busque a Deus, não há nem um sequer. Todos nascemos no pecado e na miséria. Todos nascemos destituídos da presença de Deus, destituídos da glória de Deus. Todos nascemos sob o título, todos devíamos nascer com um nome: Icabô. Em outra versão, Icabode, que diz o quê? Foi-se a glória de Israel.
Lembram dessa história? Quando Israel perdeu a arca da aliança para os filisteus, foi no momento em que os filhos de Eli, 2 perversos sacerdotes, levaram a arca num momento de superstição, achando que a arca tivesse algum poder em si mesma, para a batalha, para vencer a guerra. Eles perderam, foram mortos. Eli, ao saber da notícia, cai da cadeira e morre. E a esposa de um dos filhos de Eli, a nora de Eli, ao saber do marido que acabou de morrer e do sogro que morreu também, ela deu à luz a um filho prematuro e colocou o nome do quê? Icabô, ou Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Irmãos, quando a palavra de Deus diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, é isso que está querendo dizer. Foi-se a glória. Nós não temos a glória. Estamos destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer, nós não temos um mínimo resquício da presença de Deus em nossas vidas. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando se fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, é porque todos pecaram e não têm o mínimo relacionamento com Deus. Não existe presença divina alguma em nossa vida. Nós estamos em trevas, mortos, destituídos da glória de Deus. Então todo ser humano traz sobre si esse título, e acabou. Foi-se a glória de Israel. Nascemos nas trevas e na miséria. Pois a arca do Senhor era o quê? O símbolo da presença de Deus com aquele povo. Sendo assim, irmãos, a pergunta continua: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? De que geração está sendo dita? A geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Abram comigo Isaías 33, versículo 14. E nós vamos ver quantas vezes nas Sagradas Escrituras essa pergunta é lançada a nós, para que nós paremos e meditemos. Isaías 33, 14 diz: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Olha só quem é Deus, um fogo devorador. A gente está acostumado a ouvir Deus é amor, Jesus é amor, mas ninguém fala que Ele é um fogo devorador. E os ímpios estão perguntando: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Irmãos, muitos dizem que o céu é a presença de Deus, o inferno é a ausência de Deus. Mentira. Deus é Senhor do céu e é Senhor do inferno. E as chamas que comem, devoram os iníquos pecadores que se rebelaram contra Ele, provém de quem? De Deus. A gente é levado muitas vezes pela ignorância de Hollywood, da Disney, e achar que o diabo que controla o inferno. Não, é Deus. Ele é fogo devorador, Ele é chama eterna. Quem poderá viver? Quem poderá habitar com esse fogo devorador? Quem poderá habitar com essas chamas eternas? Quem? 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas.
Vocês percebem, irmãos? Essa pergunta, irmãos, está sendo dirigida a quem? Aos homens. Aos homens. A pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Está sendo dirigida a quem? A homens. A nós. A você. Está sendo dirigida a nós. Essa pergunta está sendo dirigida a cada um de nós. Qual dentre os homens poderá subir o monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar? Qual de nós poderá por conta própria fazer isso? Qual dentre os homens poderá, por mérito próprio, aproximar-se do Santíssimo Deus? Ninguém. Se nós nos aproximarmos dele, sendo iníquos como somos, seremos devorados por esse fogo e seremos exterminados por essa chama eterna. Percebem, irmãos? Somente quem pode subir o santo monte do Senhor? Somente quem pode permanecer no seu santo lugar? Em João 8,46, o Senhor Jesus disse: quem dentre vós me convence de pecado? Em 2 aos Coríntios 5,21, ele disse: aquele que não conheceu o pecado, Paulo fala com respeito a Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Percebem, irmãos? Quem pode subir? Quem não tem pecado, quem é justo, quem é realmente perfeito, quem é realmente puro, santo, bom. Quem? Aquele que não conheceu o pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 7,26 diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Como? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7,26. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Por quê? Porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele que é santo, ele que é inculpável, ele que não tem mácula, ele que é separado dos pecadores, ele que é feito mais alto do que os céus. Ou seja, ele que é mais importante do que tudo e todos. Washer fala que se colocássemos o Senhor Jesus Cristo numa balança cósmica e todo o resto da criação, seja celestial, seja material, seja física, do outro lado, ele vale mais do que tudo. Tudo. Ele que é mais alto do que os céus. Então, irmãos, ao oferecer a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo mostrou o quê? Que Ele sim é puro, Ele sim é santo, Ele sim é perfeito, Ele sim é digno. Digno, por quê? Porque não tinha mácula. Ele veio como homem. Homem, Deus. 100% Deus, 100% homem. E como homem, não tinha pecado. Ele é digno de subir o monte do Senhor por conta própria. Ele pode fazer isso. Ele pode permanecer no seu santo lugar. É o Senhor Jesus Cristo, somente Ele pode fazê-lo. Em Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, confessemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote que penetrou onde? Os céus. Porque ele é digno. Ele pode estar na presença de Deus e não ser consumido. Porque ele é perfeito. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, Deus Pai disse, com respeito ao Deus Filho. E nós? Nós merecemos o quê?
a ira de Deus, a punição de Deus, o ódio de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo. É por isso então, irmãos, que nós entramos agora no terceiro momento do Salmo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amados irmãos, em Atos, capítulo 1, se os irmãos se lembram, é relatado o momento da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos 1, verso 7, ele responde aos discípulos dizendo: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem, o encobriu dos seus olhos. Atos 1, de 7 a 9. Nesse momento, Jesus ascende aos céus. O Senhor Jesus veio, viveu uma vida santa e perfeita, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para satisfazer a ira de Deus, as exigências santas de Deus. Ele vence a morte e ressurge ao terceiro dia. E quando ele ressurge, ele fica mais 40 dias com os discípulos. E depois de 40 dias, ele ascende aos céus. No momento que ele ascende aos céus, irmãos, nesse momento que nós lemos de Atos, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqui a gente pode pegar o Salmo 24, porque no Salmo 24 é a continuação da história. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele chega diante das portas da cidade celestial e diz: levantai-vos, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém? E aqueles anjos que foram colocados no jardim do Éden para que ninguém acessasse a árvore da vida, aqueles anjos que em Apocalipse 21 são colocados em cada uma das 12 portas das cidades celestiais, na cidade celestial, perguntam: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Que batalha! Não foi ele, irmãos, que levou cativo o cativeiro? Não foi ele que venceu a morte? Não foi ele, o leão da tribo de Judá, como diz em Apocalipse 5:5, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos? Esse é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele veio a esse mundo, ele foi inserido nesse mundo, ele volta irreconhecível. E os anjos perguntam: quem é esse Rei da Glória? Percebem? Não foi o mesmo Jesus, a segunda pessoa da divindade, que foi enviado como semente divina na Virgem Maria, para nascer dela. Não. Ele volta como um Senhor triunfante, um cordeiro ensanguentado, como diz em Apocalipse.
Ele volta ferido, mas ele volta vitorioso. Quem é ele? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele venceu, irmãos. Ele venceu por nós. Quando ele chega nos portais, ele chega de forma irreconhecível. Quem é este Rei da Glória? Quem é este? Os anjos perguntam. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E ele diz novamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E quando ele fala o Senhor dos exércitos, ele se apresenta como o Deus Criador. Ele é o Deus Criador. A Bíblia, quando fala de Senhor dos exércitos, não está falando somente de batalhas. A Bíblia está falando que Ele é o Senhor das hostes celestiais. Ele é o Senhor das hostes terrenas, aqui, de tudo. Quer seja de homens, quer seja de animais, quer seja do que quer que seja. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de toda a coletividade. Ele é o Rei da Glória. Esse é o Deus da glória. Vocês percebem, irmãos? A glória, foi-se a glória de Israel. Mas o que acontece? Esse Senhor veio e morreu por quem? Por pecadores. Agora, juntamente com ele, sendo ele o Senhor dos exércitos, estando ele à frente de um povo redimido e salvo, ele é o precursor, ele é o primeiro a entrar na cidade celestial. E depois ele vai trazer com ele quem? Vai levar com ele quem? Aqueles que ele comprou, aqueles que ele redimiu com seu sangue precioso, aqueles que na batalha ele trouxe para si. Abram comigo em Hebreus 2, versículo 8. Hebreus 2, versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ele é o Senhor dos exércitos. Nada está fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos aonde? À glória. Ele é o Deus da glória. E como Deus da glória, Ele conduz aqueles que Ele comprou. Aonde? À glória. Abram portais eternos, porque Ele é digno de entrar, adentrar esses portais. E não só adentrar essa cidade celestial, como é digno do quê? De assentar-se no trono, à destra do Pai. Entendem? Volta o filho, não um filho pródigo, mas um filho que desceu a batalhar, a guerrear. Volta ensanguentado, marcado, machucado, irreconhecível. Mas para quê? Para que o nome de Cristo Jesus, todo o joelho se dobrasse. Ele é Senhor de tudo e de todos, e foi à destra de Deus e assentou-se no trono celestial. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abram comigo em João 14, quando ele está dizendo aos seus discípulos, João 14, verso 1.
João 14:1, Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Os irmãos lembram do final do livro Peregrino, quando o peregrino chega diante dos portais eternos, e lá ele bate, e por causa de Cristo lhe é aberta a porta, e ele adentra. Irmãos, esses somos nós. Esses somos nós. Nós não chegaremos lá como o Rei da Glória, mas chegaremos em nome do Rei da Glória. E os portais eternos se abrirão para nós. Amém, irmãos? Os portais eternos se abrirão para nós. Nós chegaremos em nome do Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que um pobre, miserável pecador possa adentrar os portais eternos. É só assim, irmãos. Então, se nós estamos em Cristo, é por meio dele que adentraremos os portais eternos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele foi para preparar-nos lugar. E esse lugar está preparado para cada um daqueles a quem ele comprou com seu precioso sangue. Por isso que em Hebreus 12, versículo 1, diz: portanto vós, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Onde está o nosso Senhor Jesus Cristo? À destra do trono de Deus. Ele adentrou os portais eternos, ele assentou-se à direita do Pai, e lá ele está. E aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, lá estão com ele. Em Efésios 2:6 diz o seguinte, abram comigo, um trecho muito conhecido nosso. Em Efésios 2:6 diz, vamos pegar um pouquinho antes, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que está em Cristo Jesus, já está nele, assentado nos lugares celestiais. De uma maneira judicial, de uma maneira, de um modo forense, de uma maneira legal, nós já estamos em Cristo, nós já adentramos aqueles portais, juntamente com ele. Nós estamos assentados ao lado dele. Então, amados irmãos, a pergunta hoje é: você consegue se ver como aquele pecador que não pode subir ao monte do Senhor? Você consegue se ver como aquele miserável pecador que não pode permanecer na presença do Senhor, no santo lugar, em comunhão com Ele? Você consegue se ver nessa situação?
Você consegue perceber que o Salmo 14 foi escrito mostrando a dureza do seu coração e do meu coração? Você consegue perceber que o Salmo 53 foi escrito da mesma maneira? E que Romanos 3, mostrando que não há quem busque a Deus, todos extraviaram e se fizeram a uma inúteis. Você consegue se ver naquela situação? Porque se você consegue, aí você consegue ir a quem pode te levar aos portais eternos e te conduzir diante do Rei da Glória. Nós só podemos ter acesso ao Monte Santo do Senhor por meio de Cristo Jesus. Ele disse no capítulo 14, depois que ele fala, eu vou preparar lugar, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é o único meio. Nós, por conta própria, não podemos chegarmos diante da presença dele. Não podemos subir aquele Monte Santo de modo algum, senão seremos fulminados pelas chamas eternas, que é o próprio Deus. Seremos devorados pelo fogo devorador, que é o próprio Deus. Seremos consumidos diante da sua ira e do seu ódio, porque nós somos todo pecado. Nós somos todo pecado. Consegue perceber isso? Consegue perceber que somente em Cristo Jesus nós podemos subir aquele monte? O Monte Santo. E permanecer na presença de Deus em comunhão com Ele? Por isso que é importante, irmãos, percebam, se hoje nós estamos aqui, é por causa de quem? De Cristo. Se hoje nós temos comunhão com o Pai, é por causa de quem? De Cristo. É só por meio dele, porque se não fosse por ele, nós já estaríamos consumidos, teríamos sido devorados. Então a mensagem é: você está em Cristo ou não está em Cristo? A mensagem hoje é a ida do Rei da Glória. Ele foi para a cidade celestial, adentrou-a e está sentado ao lado do Deus Pai. E você está nele ou ainda está fora? Ainda está tentando subir o monte por conta própria? Ainda está achando que você por algum motivo pode ainda permanecer diante da presença do Deus todo poderoso e 3 vezes santo e ainda não ser consumido? Você ainda tem essa arrogância, essa presunção? Então, meus queridos, se você não está em Cristo, arrependa-se, volte-se para Ele, peça misericórdia, peça perdão pelos seus pecados, renda aos seus pés dele, para que Ele te vença. Ele é o Senhor forte, poderoso Senhor. Nós devemos ser vencidos, irmãos. Um rebelde só pode ser vencido. Alguém que se rebela contra a majestade e a soberania de Deus só pode ser vencido. Não há acordo. Renda-se para que Ele te vença. Ele te compre e você seja dele. Agora, se você já está em Cristo, irmãos, exultem. Nós já passamos o portal eterno, os portais eternos. Nós já passamos em Cristo Jesus o céu, o paraíso, a cidade celestial nos está garantida em Cristo Jesus. Nada de nós pode ser feito. Nós não somos chamados a subir aquele monte, nós somos chamados a nos rendermos aos pés de Cristo, reconhecendo que somente por meio dele nós podemos permanecer na presença santa de um Deus 3 vezes santo. É somente Ele que pode nos tornar justos. E por sua justiça, aí sim, nós podemos voltar no capítulo, no Salmo 24. Voltemos no Salmo 24 para concluirmos. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Porque somente Ele é limpo de mãos e puro de coração.
Somente Ele nunca jamais se entregou à falsidade. Nunca jamais jurou dolosamente. Este quem? O Senhor Jesus Cristo obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quando nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Justificados. Em Cristo nós obtemos a justiça de Deus, o Deus da nossa salvação. Em Cristo nós passamos a fazer parte da geração que realmente agora busca Deus. Versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem busca o Senhor? Deus, a face do Deus de Jacó. Quem? Aqueles que foram comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que estão em Cristo, agora buscam a face do Deus de Jacó. Anseiam por estar na presença do Senhor. Anseiam por estar em comunhão com o Pai, com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, quão grande é a Tua palavra, Pai. Quantas riquezas, meu Deus, Tu tens revelado a nós, ó Pai. Meros mortais, meros pecadores miseráveis, ó Deus. Quantas riquezas Tu tens não só revelado, mas tens provado, meu Deus, a nós, por Tua graça e por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelo Teu amor. Ó Senhor, por que todo esse plano engendrado, ó Pai, para salvar miseráveis pecadores como nós? Quão extasiados ficamos, ó Pai, de saber que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vencedores do pecado, vencedores da carne, vencedores do mundo. Ó Senhor, do modo como Ele venceu, nele estamos vitoriosos, ó Pai. Te peço, meu Deus, que abra nossos olhos para que possamos gozar, nos alegrar, nos regozijarmos com essa salvação, Pai. Faça-nos ver, ó Deus, tantas coisas que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós. E muitas vezes nós vivemos essa mediocridade, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. E aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, faça-os perceber que são miseráveis pecadores, perdidos, destituídos da sua glória, ó Pai. Eles precisam de Ti. Eles precisam do Rei da Glória para subir e estar na Tua presença. Ó Senhor, conquiste esses corações para a honra e glória do Teu santo nome, eu te peço, Pai. Amém.